Deus é bom, amém? Amém? Queridos, antes de começar a ministrar aqui, eu quero indicar um livro para vocês. Esse livro é um lançamento. O nome desse livro chama-se Ladrões de Sonhos, do autor Rick Renner. Não é aquele cantor da dupla Rick Renner, não. Você vai falar assim, nossa, Rick Renner se converteu. Mas o nome desse livro é Ladrões de Sonhos, do Rick Renner. E hoje tem uma promoção com 15% de desconto. Então, se você deseja adquirir, queridos, vá ali atrás na livraria. É 15, né? 15% de desconto. Então, você pode correr ali na livraria. Tem alguns exemplares. E esse livro vai te ajudar bastante. Ok? Eu vou ler aqui o que está atrás do livro, só para você, quando terminar, você ir lá comprar o livro, tá? Pastor, você está fazendo merchan? Tom, merchan bom, né? Quando um sonho surge no seu coração, há uma sensação de empolgação e expectativa. A visão é clara e urgente. As possibilidades parecem não ter fim, enquanto você começa a imaginar como tudo acontecerá rapidamente. Então a vida acontece, o tempo passa e as perguntas surgem. Vozes cheias de dúvida das famílias, dos amigos desafiam você. E o resto você vai lá, compra o livro e lê. Amém? Então, Ladrões de Sonhos é o livro que eu quero estar indicando para vocês hoje, ok? Glória a Deus. Você está animado, queridos? Quero pedir desculpa pela minha voz. Eu estou dando o meu máximo hoje aqui para vocês. Poderia colocar outra pessoa para trazer a palavra em meu lugar, mas o meu compromisso e a saudade de ministrar era maior. Amém? Mas vocês estão me ouvindo, né? Está saindo bem? Daqui a pouco eu começo a gritar, a voz limpa e fica tudo certo. Tá bom? Queridos, eu quero ministrar hoje sobre algo que faz parte da nossa realidade e do nosso dia e de tudo aquilo que envolve a minha e a sua vida. Talvez hoje o que eu vá trazer para você é mais um ensino de algo que vai fazer com que você permaneça nas verdades da qual você foi apresentado, ou se você não foi, hoje eu quero apresentar essas verdades para você. Hoje eu quero falar sobre um novo nascimento. Pastor, você já falou do novo nascimento? Eu já falei, queridos, mas o apóstolo Paulo, ele traz uma orientação para a igreja, e ele diz o seguinte: eu não me canso de falar as mesmas coisas, porque isso é segurança a vós outros. Sabe, querido, nós falarmos as mesmas coisas é aquilo que vai nos manter seguros. Amém? Quando você tem um filho e você quer que ele se sinta seguro com uma orientação, você fica repetindo aquela orientação diversas vezes. Não é assim? Eu me recordo que minha mãe, ela falava para mim assim, olha, você vai para a escola, só que você não vai aceitar nada que te derem na rua. Eu, nada. E quando alguém chegava para mim e falava assim para mim assim, quer uma bala? Eu, não. Uma que eu não sabia se era consagrado, se tinha veneno, se tinha alguma coisa, mas o que vinha na minha memória era a instrução que a minha mãe tinha passado para mim de não aceitar nada de ninguém, porque aquilo era uma instrução segura para mim. Amém? Da mesma forma, hoje eu tenho 2 filhos e muitas vezes quando eu quero que algo fique fixo na memória deles, eu falo aquilo várias vezes, repito aquilo várias vezes. E isso, queridos, é segurança para mim e para você. Amém? E eu quero começar com uma frase, que eu ouvi essa frase uma vez no Rema, e isso trouxe um impacto na minha vida, e eu acredito que isso, as pessoas que fizeram o Rema aqui também, podem ter ouvido essa frase. E talvez você esteja aqui e você não fala, o que é negócio de rema? É de remar? Não, Rema, queridos, é um centro de treinamento bíblico que nós temos aqui, que vai te ajudar na sua vida e na sua caminhada cristã. Amém? Pastor, eu não sei o que é. Ao final você pode se dirigir ali ao balcão. Tem um balcão ali e elas vão te dar informações. Ok? A frase que eu ouvi foi a seguinte: frequentar uma igreja não fará de você um cristão. Assim como frequentar um estábulo não fará de você uma vaca. Vou repetir. Frequentar uma igreja não fará de você um cristão. Assim como você frequentar um estábulo não faz de você uma vaca. Pastor, traduza isso.
Você estar, querido, vindo na igreja, isso não vai fazer de você um cristão. Assim como você, pastor, o que é um estábulo? Estábulo é onde ficam as vacas, os bois, eles ficam lá todos organizados, bonitinhos. E quando você visita um local desse, não é porque você visitou um estábulo que aquilo te torna uma vaca. Por quê? Porque você tem uma natureza própria. Amém? Sua natureza é uma natureza celestial. Vou falar de novo para que você entenda. Você não é, pastor, eu sou um ser humano, você é, mas você recebeu uma natureza do céu. Amém? Isso eu quero ensinar para você nessa manhã. Então, o ambiente, queridos, que você frequenta, não tem poder de mudar a sua natureza. Diga assim, o ambiente que eu frequento não tem poder de mudar a natureza que eu tenho. Eu vou dar um exemplo, queridos. Se eu pegar um cachorro, ok? Um doguinho. Pego lá o seu dog, aí eu pego e trago ele aqui para a igreja. Eu trazer aqui para a igreja vai mudar quem ele é? Não. Ele vai continuar latindo. Ele vai continuar achando você algumas vezes chato. Não, pastor, meu dog não me acha chato, é porque ele não fala. Se ele falasse, queridos... Mas o fato de eu trazer ele da sua casa para cá, isso não altera a natureza dele. Não muda quem ele é na essência. Da mesma forma, queridos, e essa é algo que vai trazer um choque para você, o fato de você sair da sua casa e vir para cá, não te torna um cristão. O que te torna um cristão é você viver essas verdades. E algumas pessoas estão enganadas, achando que o fato de frequentar uma igreja vai torná-las um cristão. Não, queridos, isso te ajuda, mas não te torna. O que te tornou um cristão é algo chamado novo nascimento. O novo nascimento, queridos, foi aquilo que aconteceu com você. E Jesus, ele fala sobre isso quando ele encontra com Nicodemos. E Jesus fala para Nicodemos o seguinte, ele diz, Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. E Nicodemos já era um homem estudado, um homem que conhecia muito a lei. Nicodemos diz o seguinte, Jesus, me explica algo. Como que eu, sendo velho, posso nascer de novo? Como que eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus disse, Nicodemos, o que eu estou falando vai além do seu entendimento. Porque eu não estou falando de um nascimento natural. Eu estou falando de um nascimento sobrenatural. Sabe, queridos, deixa eu falar algo para você. A coisa mais maravilhosa que você recebeu na sua vida não foi aquele aumento de salário. A coisa mais maravilhosa que você recebeu na sua vida foi chamado de novo nascimento. Pastor, o que é o novo nascimento? O novo nascimento, queridos, é quando você ouve a palavra de Deus e aquilo gera fé no seu coração e você toma uma decisão de mudar a sua vida. Porque, queridos, novo nascimento é mudança de direção. Eu sei que essa palavra mudança de direção nós não gostamos, porque tudo que envolve a palavra mudança traz desconforto para nós. Vou dar um exemplo. Posso falar, pastor Adelson, quantas vezes você já mudou? Quantas vezes foi? Pastor Adelson já mudou 54 vezes. E não é história não. Mudou de casas 54 vezes. Eu mudei algumas e não quero mais. Só de falar a palavra mudança, eu já fico com a... Não, misericórdia. Não é assim. Quando você fala, se eu chegar para você e falar assim, ó, bora fazer uma mudança, você vai falar. Não é assim, queridos. Não, pastor, eu fico animado para fazer uma mudança. Se você está aqui, nos mostre a fórmula para isso. Por quê, queridos? Essa palavra mudança, ela gera um certo desconforto. Mas deixa eu falar algo para você. Se não tem mudança, não vai gerar desconforto. E se não tem desconforto, não tem como melhorar. Porque eu entendo que toda mudança que nós fazemos é para algo melhor. Vou falar de novo. Toda mudança, queridos, que é proposta para você é para algo melhor.
E deixa eu falar algo, queridos. Quando você está lá, de repente você casa e as condições elas não são boas. E aqui eu tenho várias pessoas que têm exemplos de vida, que casaram e moravam lá em um cômodo, uma cozinha, e estava lá naquela luta. De repente elas falam assim, não, Deus nos prosperou, nós vamos para algo melhor. Aí você pega, sai daquilo que você estava, a mudança vai gerar um desconforto, aí você entra em algo melhor. Aí aquele desconforto, você até esquece a mudança que aconteceu, por causa da fase melhor que você entrou. E sabe, queridos, evangelho é isso. Você vivia uma vida onde você não tinha uma qualidade de vida adequada. Você não tinha paz, você era atribulado, você era perturbado. Você era perturbada. E a sua perturbação perturbava os outros. Não, pastor, eu não era assim, graças a Deus por isso. Então, mas eu estou falando com as pessoas que eram perturbadas, e não só satisfeito de ser perturbado, você ainda perturbava todo mundo. Aí um dia apresentaram um evangelho para você, e evangelho é mudança, queridos. Não tem como, queridos, você dizer que você é um cristão, se a sua vida não apresenta mudanças, porque evangelho é mudança. E não é uma mudança, querido, não, eu mudei algo há 5 anos atrás, eu vou esperar fechar o ciclo dos 10 anos para me mudar a outra coisa. Não, queridos, evangelho é mudança todo dia, evangelho é mudança toda hora. A palavra, quando você olha, queridos, e você entende aquilo que Jesus falou, Jesus ele estava mostrando para as pessoas uma vida melhor. Mas, queridos, uma vida melhor só vem com mudanças. E nós muitas vezes nos convertemos achando que a nossa vida vai mudar como num passe de mágica. Tudo vai acontecer. Não, queridos, deixa eu dizer algo para você. A parte mais importante já foi feita, que foi a parte de Deus. Hoje nós fazemos a parte que é menos importante, que é a nossa parte. Pastor, quer dizer que a minha parte é menos importante? É, queridos, porque um sangue foi derramado por você. Alguém morreu por você. Essa foi a parte principal e importante. Hoje nós ficamos com a parte mais leve. Qual é a parte mais leve? Dominar a sua carne. Dá um sorriso para o seu irmão e diga assim, você... Não, desse jeito não. Chacoalha, se ele estiver dormindo, acorda ele. Puxa a orelha dele se ele estiver dormindo e diga para ele assim, você tem obrigação de dominar a sua vida. Efésios capítulo 2, versículo 1, diz assim, coloca aqui para mim. Ele diz assim, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos pecados e delitos, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles, todos nós, diga todos nós, estávamos, não escapou ninguém. Ou seja, você era um filho da desobediência, você era um filho da ira. Ah, pastor, mas eu era tão bonzinho, eu não matava passarinho, eu não dançava colado, eu não ia para o baile funk, eu nunca roubei, pastor, nenhum doce das lojas americanas. Não, pastor, eu nunca peguei nenhuma bala do tio do doce. Não, pastor, eu era bonzinho. Mas não é a questão, queridos. É que por natureza, você era um filho da desobediência. E ele diz, entre os quais também todos nós andávamos, outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Você não pensava, você fazia. Você simplesmente era, eu vou usar essa expressão aqui, Maria vai com as outras. Os outros iam fazer coisa errada e você, bora lá! Os outros iam para a bagaceira, você, bora lá! A Bíblia está falando que você era assim. Tudo que envolvia a carne, você estava lá no meio. E a Bíblia diz que éramos por natureza. Por mais que você se esforçasse, a sua natureza conduzia você para essa vida de derrota. Porque, queridos, deixa eu dizer algo para você. Liberdade é você ter a opção de dizer não.
Vou falar de novo. Liberdade é você ter a opção de dizer não. Filhos da ira, como também os demais. Versículo... Não, só até aí. Então, o problema, queridos, que nós enfrentávamos era um problema de natureza. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quando você pega um cachorro... Pastor, você está falando de bichinho hoje, né? Mas vamos lá. Você pega um cachorrinho, lá, Bilu. Está lá Bilu. Aí você acorda à noite, não vê Bilu, você pisa no pé de Bilu. Quando você pisa, Bilu vai fazer o quê? Morder, ou ele vai latir. Não vai, ele vai expressar uma dor através da língua, da natureza dele. Não é assim? Você pisou no pé de Bilu, ele vai sair, vai sair fazendo... Porque a natureza dele faz com que ele reaja daquela forma. Queridos, deixa eu falar algo para você. Quando nós nascemos de novo, nós recebemos uma nova natureza. Amém? Hoje eu e você, nós recebemos uma nova natureza. Antigamente, queridos, quando você tinha a velha natureza e alguém pisava no seu pé, você saía na porrada, como disseram aqui. Você queria rodar o barraco, você queria rodar a baiana, você queria... Tal, mas calma aí, hoje você tem uma nova natureza. Quando alguém faz algo com você, você expressa a sua nova natureza. Porque você nasceu de novo. Diga assim, eu nasci de novo. Quem nasceu de novo, queridos, tem uma nova natureza. E essa nova natureza tem expressões diferentes da antiga natureza. Por isso que Paulo diz que aquele que furtava, não furte, antes trabalhe. O que é isso? É a nova natureza. A nova natureza traz novas responsabilidades e novos posicionamentos. Queridos, não tem como você dizer que nasceu de novo tendo um comportamento antigo. Ai, pastor, e agora o que eu faço? E sabe, queridos, você só vai vencer o seu comportamento antigo através da ajuda dessa nova natureza que você tem. Porque, queridos, quando você nasceu de novo, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele vem morar dentro de você. E a Bíblia diz que ele é o nosso ajudador. Sabe, queridos, eu sei que você enfrenta lutas constantes todos os dias. Mas se você tentar vencer essas lutas na sua carne, você não vai vencer. Agora, quando você pede auxílio ao Espírito de Deus e também dá abertura para que Ele te ajude, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai te ajudar. Esses dias eu estava passando na rua e um carro havia dado uma pane e havia uma moça empurrando do lado de fora. E eu passei por ela, quando eu passei... Uma estava do lado de dentro e uma do lado de fora, e havia uma criança no carro também. Eu passei, a minha velha natureza falou, isso não é problema seu. A nova natureza disse assim, isso é problema seu. Pastor, o que você fez? Eu parei o carro, voltei, falei, bora moça, vou empurrar aqui com você. Ela falou, ai, graças a Deus. Eu falei, graças a Ele mesmo. O velho homem, eu já estava longe. Fui lá e ajudei. Daqui a pouco chegou um motoqueiro. Parou do lado, botou o pé, falou, bora lá que eu vou ajudar. Eu, bora, você está sendo bem-aventurado. Bora lá. É porque tem uns motoqueiros que não é não. É não. Eu vi um esses dias que queria bater no retrovisor do caminhão. O caminhão deu seta, isso porque o caminhão deu seta, e entrou, o motoqueiro veio atrás, eu falei, eita, parou, o caminhão foi, esse motoqueiro, aquele ali não era crente não, era não, e eu procurei a placa, assim que eu guardo o nome, eu sei que tem alguns irmãos aqui que tem moto, eu olhei a placa para ver se eu conhecia, olhei o capacete para ver se não estava Deus é fiel. Porque às vezes o capacete é convertido. O carro também, né?
O vaso ainda precisa... Olhei, e ele bravo, começou a bater no caminhão. Eu falei, rapaz, ele vai machucar a mão dele. E o caminhão ficou lá pleno. E ele chegou no retrovisor do caminhão e deu um tapa assim. Só que eu acho que o motorista do caminhão, eu acho que era o Zé, era crente. Ele arrumou assim o retrovisor e buzinou para ele. E deu tchau. Eu falei, crente? Achei que fosse o Zé Carlos. Ele está aqui? Está por aí, né? Por quê, queridos? Eu entendo que quando nós nascemos de novo, o nosso comportamento deve ser outro. Ah, pastor, mas o velho homem quer se levantar todo dia, ele vai querer se levantar. Mas se você tentar na sua força vencer, sabe o que vai acontecer? Não vai dar certo. Sabe por que você não venceu ainda o vício do cigarro? Porque você está tentando vencer na sua força. Pastor, como que você sabe que eu fumo? Eu não sei não, queridos. Quem anda com você sabe. O Espírito de Deus sabe. E sabe, queridos, essa eu vejo que é uma manhã de libertação. Pastor, você vai fazer uma oração forte? Eu não. Eu estou trazendo a consciência da palavra e a palavra vai promover a libertação para você. Porque, queridos, deixa eu dizer algo para você. Se a palavra não promover libertação para você, nada vai promover. Mas a palavra não quer promover só a libertação. A palavra quer que você se mantenha liberto. Porque, queridos, uma coisa é eu orar por você e as coisas acontecerem, elas vão acontecer. Agora, uma coisa é você se manter naquela libertação, naquela liberdade que Cristo já conquistou. Amém? Porque a Bíblia diz assim, que nós fomos chamados para a liberdade. Dá um sorriso para o seu irmão, diga assim, você foi chamado para a liberdade. E aqui, queridos, deixa eu colocar um equilíbrio aqui, porque eu entendo bem que no processo de libertação existem coisas que acontecem de maneira instantânea, e eu entendo também que existem coisas que são progressiva. Assim como cura pode se manifestar de maneira instantânea na sua vida, libertação também pode se manifestar de maneira instantânea na sua vida, mas tem alguns casos que são algo progressivo. Por que eu estou falando isso? Porque eu percebo no meu coração que tem pessoas aqui presas em vícios. Pastor, quem te revelou? Você acha que quem me revelou, queridos? Uma bola de cristal que eu estava lá, Deus revela. Não, queridos, é o Espírito Santo que mora dentro de você e Ele quer te propor um tempo de avanço. Aí não adianta, queridos, você vem para a igreja, recebe a palavra, se anima, aí sai daqui, queridos, lá na terça-feira, na quarta-feira, quando seus amigos te chamam lá para o bar, você chega lá e fala assim, desce uma aí que eu vou tomar. Você vai ser preso, está preso, e você está achando que está livre. Querido, vício nenhum é maior do que o Espírito que habita dentro de você. Eu estive conversando com um rapaz, e ele disse para mim que participou de um culto, onde ele creu que Deus tocou na vida dele, e ele estava preso na dependência do cigarro. E não se assuste se eu te falar que pelo menos aqui no nosso meio existem 5 pessoas que estão presas através desse vício. E não me provoque, senão eu vou até aí. Ai, pastor, mas eu venho para a igreja. Lembra que eu te falei? Vir para a igreja não te torna um cristão. E deixa eu te falar algo. Deus não está falando isso para te expor, não. Deus quer te libertar e te amar. E esse rapaz, ele disse para mim que num culto onde eu estava ensinando a palavra, ele decidiu parar de fumar. Falei, não vou fumar mais. Vou parar. E, queridos, imagina uma pessoa que fumou 20 anos. Esse processo, ele pode ser rápido, mas ele pode ser lento. E nós temos que entender isso. Eu creio que Deus pode operar milagres, pode te libertar. Eu creio, queridos, no milagre. Mas eu creio na progressão também. E ele disse para mim, ele havia sumido, eu encontrei com ele. Ele disse, pastor, eu me ausentei porque eu caí. Eu falei, caiu da onde? Não, eu caí. Eu falei, como? Não, eu fumei um cigarro. Eu falei, sério? Quando foi? Eu falei, quanto tempo você ficou sem fumar? Ele falou, 30 dias.
Eu falei, cara, você ficou 30 dias sem fumar. Você estava 20 anos fumando. Ficou 30 dias sem fumar. E você acha que isso foi uma queda? Ele falou, pastor, eu estou com vergonha. Eu falei, graças a Deus que você está com vergonha. O Espírito Santo está sinalizando para você. Quando você não tiver mais vergonha de fazer o que é errado, esse é o problema. Deixa eu falar algo para você, crente. Quando você não tiver mais vergonha de fazer aquilo que você sabe que é errado, cuidado. Cuidado, porque você está entrando em um terreno perigoso. Não deixe que as coisas que você acha que é normal e você sabe que é normal, endureçam o seu coração ao ponto de você achar que tudo é normal. Não, não é normal não, queridos. E ele disse para mim, não, pastor, eu estou condenado. Eu falei assim, Deus não te condena não, isso aí é o diabo querendo te afastar da igreja. Volte para a igreja. Se você conseguiu ficar 30 dias sem fumar, você vai conseguir ficar 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos sem isso daí. E agora deixa eu falar algo de nós, igreja. Nós devemos agir com misericórdia sobre a vida dessas pessoas. Não com o dedo acusador, mas com braços de amor para acolher essas pessoas. Porque a Bíblia diz que o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Não estou falando de crente velho, sem vergonha não. Estou falando de pessoas que se converteram agora, que precisam de ajuda, e você tem que dar essa ajuda. Eu tenho que dar essa ajuda. Ah, pastor, mas fulano já fez rema, escola de ministro, isso e aquilo, está 50 anos na igreja. Esse daí, o tratamento é se arrependa sem vergonha. Eu estou calmo, gente, sério. Estou ensinando algo para vocês, que você foi inserido numa nova vida. Uma nova vida tem que ter novos posicionamentos. Deus quer te libertar, Deus quer que você prove o melhor da terra. Só que não tem como você provar o melhor da terra vivendo da maneira que você vivia antes. Você foi salvo, um preço foi pago por você, alguém derramou sangue por você. Romanos capítulo 5, versículo 12, diz assim. Está aqui. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A Bíblia diz que através de Adão, o pecado entrou no mundo e ele contaminou todo mundo. Todo mundo foi contaminado. Pastor, até eu, até você. Pastor, mas eu era tão bonzinho. Bondade, queridos, não compra salvação. Vou falar de novo, bondade não compra salvação. O que comprou salvação foi algo chamado Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. Aí no versículo 17, Paulo diz assim: se pela ofensa de um só, Adão, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Se a ofensa veio através de Adão para mim e para a sua vida e nós fomos todos contaminados, através de Jesus Cristo veio a abundância da graça e o dom da justiça, e isso nos capacita a viver uma vida abundante. Deus deseja que você viva uma vida abundante, queridos. Eu não consigo entender. Ah, pastor, é porque você não está envolvido. Graças a Deus que não, e você vai se libertar disso hoje. Uma pessoa chega lá, um exemplo, tá? Você vai se libertar do vício do cigarro hoje. Não é só do cigarro não, da cajibrina também. Ai, pastor, mas eu gosto de uma branquinha. Eu gosto também, ó, água. Deixa eu falar algo para você. Um abismo chama outro abismo. Um trago chama outro. Um maço chama outro. Um copo chama outro. Um site pornô vai chamar outro. Ai, pastor, não fala de site pornô, não. Não vou falar, querido. Se eu não falar aqui, você vai aprender aonde? Deus não quer ver você preso em pornografia, não. Ele te criou para a liberdade.
Pastor, misericórdia, na igreja falando sobre pornografia. Claro, você acha que vai falar no estádio de futebol? Não veja sites pornôs. Não, querido, é aqui que tem que ser tratado. Porque Deus quer libertar você. Deus não te criou para você ficar preso. Vou dar um exemplo, tá? Você chega lá, algumas pessoas são contra o dízimo na igreja. 10%, misericórdia. São pessoas que nem frequentam a igreja. Geralmente quem é contra é quem não sabe daquilo que é feito dentro de uma igreja. Não, eu sou contra. 10% da minha renda. Para quê? Só que gasta 50 com cigarro. Não, eu não dizimo. Eu não oferto. Mas está gastando rios de dinheiro com bebida. Eu sei que é só para ficar quieto. Mas, queridos, eu não posso deixar de entregar uma mensagem para você que vai salvar a sua vida. Vai te trazer consciência de reino. Porque eu sei que é bom, queridos, nós dançarmos, é bom nós corrermos, mas, queridos, a coisa melhor que tem é quando você entende a palavra cai dentro de você, você se torna livre e você manifesta a liberdade lá fora. Porque aqui, queridos, você está belo, pleno, rindo. Algumas pessoas estão falando assim, ai, que vontade de levantar e ir embora. Não vai levantar não, você está amarrado aí nesse banco em nome de Jesus. Você só levanta depois que a mensagem foi entregue toda. Deus está querendo te salvar e você está querendo ir embora. Não, eu vou embora. Não vai. E um dia, eu já vou adiantar, eu vou encontrar com você numa situação melhor do que você está hoje. E você vai testemunhar exatamente desse culto, desse dia. E você vai dizer assim, aquele culto foi o culto que eu saí de lá com raiva do Senhor, pastor, mas eu saí liberto. Diga assim, eu nasci de novo. Diga para o seu irmão, você nasceu de novo. Então você nasceu de novo, queridos. Então você tem uma nova vida. Então você nasceu de novo, você tem um novo comportamento. Então você nasceu de novo, você tem novas vestes. Porque a Bíblia diz que Ele te vestiu com um manto de justiça. A Bíblia diz que nós somos chamados de reis e sacerdotes. Eita, pastor, eu estou rei, mas eu estou só o bagaço. Mas a Bíblia diz que você é rei e sacerdote. Você é rei e rainha. Agora, queridos, eu estive olhando naturalmente como um rei se veste. Quando você olha para a palavra de Deus, você entende que tem um rei chamado Salomão. E Salomão, queridos, ele se vestia com aquilo que a terra tinha do melhor. Se vestia com roupas, com vestimentas de um rei. Ele se portava com um rei. Quem chegava diante dele falava, Salomão. Tanto é que muitas pessoas, quando vem uma pessoa elegante, que nem o pastor Adelso, assim que nem o Jorge hoje, o Jorge veio hoje, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu dessa forma. Nós falamos essa expressão, por quê? Porque de fato, querido, os reis, quando você olhava para um rei, você sabia que era um rei, por causa da roupa que um rei vestia. E a Bíblia diz, queridos, que eu e você, nós fomos chamados para reinar aqui na terra. E sabe, querido, um rei, ele reina usando as roupas corretas. Está escrito, a Bíblia diz que eu e você, nós somos chamados para ser reinos e sacerdote. Um rei reina e o sacerdote exerce o sacerdócio. Você foi chamado aqui na terra para reinar, queridos. Reinar sobre o quê? Reinar sobre o vício, reinar sobre a enfermidade, reinar sobre essas coisas. Tudo que o diabo apresenta diante de você, entenda algo, você é maior do que isso. Quantos me amam aqui ainda? Algumas pessoas estão falando, não levanto a mão. Vou pedir perdão na ceia, mas vou ficar com raiva. Que você saia daqui com raiva, queridos, mas que o Espírito Santo saia moendo você aí por dentro. Não vim aqui falar o que você quer ouvir, eu vim aqui falar aquilo que vai libertar a sua vida. Quer ouvir aquilo que você quer? Clique lá no YouTube, digite lá autoajuda.
Aqui a ajuda é do alto, querido, para você mudar de vida e te colocar no rumo certo. Vou finalizar. Aí algumas pessoas estão falando, ufa, graças a Deus. Era melhor que o bispo Gu tivesse ministrado hoje de novo. Eu vou ler aqui alguns versículos, ok? Para que você entenda que está na Bíblia, não foi eu que criei, queridos. Eu queria ter escrito, mas não foi. A Bíblia diz assim, 2 João capítulo 2, versículo 6, diz assim, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Não é só falar que está nele, tem que andar como ele andou. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 diz assim, para isto foste chamado, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo, para que siga as suas pegadas. Ou seja, o nosso padrão, queridos, não é aquilo que o mundo fala. O meu padrão e o seu padrão é o padrão de Cristo. Pastor lançou uma moda. Eu estava vendo esses dias. Estava vendo lá na internet. Aí lançaram uma moda de saco de lixo. Eu falei, gente, saco de lixo. Aí lançaram uma moda de um tênis todo rasgado. Eu falei, gente, calma aí, que isso? Não, e tem gente que vai lá e... Saco de lixo. Ai, pastor, mas é moda. Eu prefiro andar na moda do céu. Quer estar suprido em toda e qualquer estação. Tem pessoas que não têm o recurso para comprar, mas vai lá, gasta tudo que tem para andar com o saco de lixo no pé, para mostrar para os outros, que é importante, querido, você não precisa mostrar para os outros. Deus foi com a sua cara e gostou de você. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz assim, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Queridos, Evangelho diz em você se parecer com Cristo. Quando você pega o Evangelho quer transformar quem você é, mais próximo de Cristo. Sabe, queridos, as pessoas devem olhar para você e ver Cristo. E sabe como alguém olha para você e vê Cristo? Através das suas atitudes, através do seu procedimento, através de tudo aquilo que você é. Amém? Então, como nós nascemos de novo, nós temos que entender que nós temos que refrear a nossa carne. Porque, querido, sua carne vai querer ir para a bagaceira, sua carne vai querer fazer tudo que não presta, sua carne vai querer fazer tudo aquilo que não deve. Mas sabe de algo? O Espírito de Deus quer te ajudar a botar um freio. E hoje é o dia que Deus está dizendo para você assim, ó, hoje bote rédea na sua vida, porque a sua vida é importante. E para finalizar, eu vou ler o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 22. Acho que ela vai colocar aqui. Já está aqui. Meu amigo, quem é que está ali na coisa? A Vitória, o nome já fala, Vitória Grande. Efésios 4, 22 diz assim, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho... Note, Paulo está dizendo que quanto ao trato passado, você deve se despojar do velho homem. Tudo o que é do velho homem, você tem que tirar. Quando começou a pandemia, algumas pessoas elas estavam adotando algumas medidas, né, de proteção, e algumas iam até o extremo. Você saía com a roupa, aí quando você chegava em casa, antes de você entrar, alguns maridos chegavam para mim e falavam assim, pastor, não aguento mais não. Mas não aguento o quê? Rapaz, minha esposa está pior que o pastor, não sei que bicho que baixou nela, porque quando eu chego, que eu vou abrir a porta, ela fala, tira tudo, não vai entrar não, tira. Aí eu falo assim, não, mas calma aí, sou eu. Tira, esse negócio está contaminado. Aí o varão ia lá, tirava, do lado de fora, viu? Não entrava não. Colocava num saco de lixo, amarrava, dava 7 voltas, né? 7 é o número perfeito. 7 voltas. Aí botava no outro saco, dava 7 voltas,
E deixava lá o negócio e ele entrava. Posso entrar agora? Ela pode. Aí ele entrava sem a roupa, sem aquela roupa que estava contaminada. O que Paulo está falando é o seguinte: ei, você tem que se despir do velho homem. Porque se você não se despe do velho homem, você não prova do que o novo tem para você. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe, segundo as concupiscências do engano. Próximo. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Sabe, queridos, você tem um agente aí dentro de você que quer te ajudar a você vencer todos os dias, chamado Espírito Santo de Deus. Pastor, eu não sou capaz. Você pode não ser, mas ele é capaz. Próximo. Vos revistais do novo homem, criado, novo homem, nova mulher. Você foi criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Próximo. Por isso, aí vem o que você tem que deixar. Eita, pastor, eu tenho que deixar? Tem que deixar. Mudança requer que você tem que deixar as coisas velhas para trás. Ninguém muda para uma casa nova e vai levar aquela cama que já não tem pé, está apoiada com tijolo, bloco. Tem como? Você compra uma casa nova, você vai levar as coisas velhas para dentro da casa? Não, deixa tudo para trás. Pastor, eu não tenho dinheiro, crê para o novo chegar. Mas não leva a coisa velha, querido. A coisa velha deixa para trás. Por isso, deixando a velho homem. Mentira é coisa do velho homem, deixa para trás. Fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Quem mentia era o velho homem, você não mente mais não, você fala a verdade. Diga assim, mudança. Diga para o seu vizinho assim, estou de mudança. Diga assim, estou mudando para uma nova versão de mim. Deus tem uma nova versão para você, queridos. E essa versão vai se manifestar nesses dias. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Pastor, eu estou com raiva. Não peca. Pastor, você está querendo dizer que eu posso mirar, só não exceda. Ok? Não peque. Porque quando você peca, você dá lugar ao diabo. Pastor, quer dizer que eu posso dar lugar ao diabo? Pode, querido. Infelizmente, algumas pessoas estão falando assim, diabo, senta aqui do meu lado, bora lá. Mas quando você se reveste do novo homem, e o diabo vai querer encontrar lugar em você, ele olha e fala assim, não, mas é Jesus? Não, não posso ficar aqui não. Ele tem que sair. Próximo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe. Diga, trabalho. Não, desse jeito não. Parece que trabalho é um peso. Trabalho. Diga assim, trabalho é de Deus. Fazendo com as próprias mãos o que é bom. Para que tenha como sua necessidade acudir ao... Você não trabalha só para você. Não, mas eu tenho um monte de dívida. É porque você não cumpre princípios. Se você cumprisse, você ia entender que o dinheiro que chega na sua mão, uma parte é para você acudir o necessitado. Mas vamos lá, isso é uma outra mensagem para outro culto. Agora vem o que vai pegar você. Me pegou um dia. Não saia da vossa boca nenhum palavrão. Vou falar de novo. Não saia da sua boca nenhum palavrão. Ah, pastor, de vez em quando escapa alguns. Está na hora de você refrear sua língua. Porque quando você libera um palavrão, você está dando lugar ao diabo. Ah, pastor, eu falei por brincadeira. E você acha que o reino espiritual tem brincadeira nessas coisas? Ou você refreia a sua língua, ou o diabo toma conta dela. Quem não tem domínio próprio, tem um demônio próprio. Vou falar de novo. Quem não tem domínio próprio, tem um demônio próprio.
Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Vai falar, vai transmitir graça? Fala. Vai falar, vai ser fofoca? Guarde. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Eu e você, nós fomos selados pelo Espírito de Deus para aquele grande dia. Amém. Sabe, queridos, uma nova vida requer posicionamentos diferentes. Quer que a sua vida mude? Comece a dizer não para aquilo que você sabe que entristece ao Senhor. Com isso, você vai ver que a sua vida vai se tornar mais leve. E aquela acusação que vem todos os dias, ela vai ficar de lado. Por quê? Porque Deus te chamou para você viver em novidade de vida. Amém.